Bezrat Hashem, sejam todos bem-vindos, começando mais uma aula, um shiur de Mishlei, nosso livro das alegorias. Livro dos Provérbios, estamos no Perek Yud Gimel, capítulo 13, versículo 16, Tet Zayin. Então, esse passuco é meio que uma explicação do último passuco. Porque nós falamos que a pessoa inteligente, ele busca ter graças aos olhos dos outros. Enquanto o caminho dos traidores é duro, é forte, ou seja, eles tentam fazer tudo à força, tudo na marra, digamos assim. Agora fala esse passuco, ele ensina pra gente outro ponto de vista da mesma ideia. Está escrito o seguinte: Kol arum ya'aseh vedo'as. Todo aquele que é inteligente, aquele que é astuto, aquele que tem astúcia, ou seja, a astúcia a gente já falou que é uma junção de inteligência com aquela malandragem necessária. Malícia. Uma malícia boa. Então todo aquele arum, que ele é astuto, ya'aseh bedat, ele faz as coisas com dat, com discernimento, com pensamento, com sabedoria. O chsil e o tolo, e frosivelet, ele estende a tolice dele. Então, toda aquela pessoa astuta, inteligente, ele faz as coisas dele, os atos dele com discernimento, enquanto o tolo estende a tolice dele, para todo mundo ver, como uma bandeira, sim, sou tolo. Agora, olhem no Perek Yud Bet Pasuk Raf Gimel, no capítulo 12, versículo 23. Está escrito lá em cima o seguinte: Adam Arum Kosedat. A pessoa astuta, ele esconde o dat, ele esconde o discernimento dele. E Lev Ksilim, o coração dos tolos, anuncia a tolice. E aqui está escrito, todo o arum ele vai fazer com dat. E o tolo vai estender, ou seja, demonstrar a tolice para todo mundo. Então, primeiramente, a gente tem que explicar, lá em cima está escrito sobre o pensamento, sobre a sabedoria em si. O tolo, ele não tem sabedoria no coração dele. Então, o coração dele demonstra toda a tolice que ele tem. Enquanto o tzadik, o astuto, o inteligente, ele esconde a inteligência dele. Ele não revela. Aqui está escrito, toda aquela pessoa que é inteligente, os atos dele são com discernimento. Sim, ele faz de acordo com o discernimento que ele tem. Enquanto que o tolo, ele não, ele mostra para todo mundo a tolice dele. Agora tem algumas explicações do porquê isso acontece. Quer dizer, os inteligentes, digamos melhor, os sábios, eles fazem os atos deles com discernimento. E os tolos, eles anunciam a tolice dele. Por que isso acontece? Então, primeira coisa, a kolarum yasebedat, dat é discernimento. A intenção aqui é falar, primeiramente, as pessoas, o astuto, o sábio, ele faz os atos dele com inteligência, a intenção é com machshava mukdemet. Ele pensa antes de agir. Ele pensa, reflete sobre o assunto. Que nem a gente falou, ele esconde a sabedoria dele e ele está refletindo. Enquanto está todo mundo fazendo, o que ele está fazendo? Tranquilo, pensando qual é o melhor jeito de fazer. E na hora que ele fizer, vai ser certeiro. Ele não vai ficar perdido, não vai dar errado, porque ele fez bedat. Do outro lado, o chsil, aquele tolo, ele explica para todo mundo que ele é tolo, porque ele faz as coisas sem pensar. Ele se deixa levar por aquela primeira vontade. Sim, ele faz as coisas sem pensar. E aqui o primeiro motivo e a raiz dessa grande diferença que tem entre o sábio e o tolo é as ta'avot, os desejos, controlar os desejos.
Ou seja, o sábio ele também tem desejos, ele é um ser humano. Mas ele sabe controlar eles e fazer que o cérebro dele, a inteligência e a sabedoria dele controlem o coração. Então ele não se deixa levar na hora. Ele não sai fazendo sem pensar. Antes ele reflete, ele pensa no que fazer. E ele não se deixou levar por aquela emoção do momento. E do outro lado, o tolo, ele não sabe se segurar. Ele não sabe controlar a vontade dele, as tavot dele, os desejos materiais dele. Ou emocionais, principalmente. E aí ele acaba fazendo a coisa. Mas mesmo que aquilo vai ser revelado que é uma grande tolice, todo mundo vai entender a tolice que ele fez. E todo mundo vai falar, olha que tolo esse. Mas ele não consegue se controlar. Isso acontece muito com as pessoas. Eles fazem coisas sem pensar e depois ele se arrepende. Ou seja, ele virou o tolo do versículo. Todo mundo viu sua tolice. Sim. Você acaba falando uma coisa sem pensar. Mas se uma pessoa sabe, ele para, ele pensa, o que eu vou fazer? Nesse caso, o que eu vou falar? Sim? A Gemara dá um exemplo sobre isso. Ela fala o seguinte: existiram duas pessoas que fizeram o mesmo ato, só que de maneiras diferentes. Eles tinham o mesmo objetivo. Os dois tinham exatamente o mesmo objetivo. E os dois fizeram o que eles achavam correto para chegar naquele objetivo. Um é um sábio, o outro é um tolo, um completo tolo. Fala Gemara. David Amelech, no começo do livro de Melachim, Aleph, no começo do livro dos Reis, 1, ele estava buscando uma mulher para esquentar ele, porque ele não conseguia mais ter prazer das roupas, porque ele foi punido por Hashem, porque ele desprezou a roupa de Shaul, ele cortou a roupa dele. Então, está escrito que não importa quantos cobertores ele tinha, ele passava frio. Então, falaram para ele, vamos encontrar uma pessoa, uma mulher, que possa te esquentar fisicamente. O calor humano, sim, o calor humano, ele esquenta mais. Então, talvez o calor humano sim sirva. Então ele começou a buscar uma mulher. Mesmo que no final ele não teve relações com ela, porque ele queria fazer tchuvá. Mas de qualquer jeito, uma mulher que ficasse lá e abraçasse ele, para ele poder não sentir frio. Também teve outra pessoa na história do nosso Tanakh, que também buscou uma mulher. Só que ele fez de outra maneira, que foi Ahasverosh. Ahasverosh, quando ele matou a esposa dele, Vashti, ele buscou uma nova rainha, na história de Esther. E ele queria uma nova rainha. E no final, o que aconteceu? Ele conseguiu uma nova rainha, Esther. Só que os dois fizeram de maneiras diferentes. David Amelech falou o seguinte: eu quero uma. Quantas mulheres ele queria? Uma. Ele falou: eu vou avisar no reino que o rei está buscando uma mulher, uma nova esposa. Todo o Am Israel vai ser comunicado que o rei está buscando uma nova mulher. E ele mandou shlichim, mensageiros, avisar que ele queria uma nova mulher. Então todo mundo falou o quê? Opa, deixa eu mandar minha filha pro salão de beleza. Minha filha agora, vamos gastar uma nota no salão de beleza. Talvez o rei vai casar com a minha filha. Que ótimo. Isso é uma pessoa inteligente. Pensou, fez, todo mundo queria. Olha, eu quero o rei. A Ahasverosh, o que ele fez? Ele falou o seguinte: eu quero uma mulher. Quantas mulheres ele queria? Uma. Queria uma princesa, uma nova rainha. Princesa não, rainha. Ele falou o quê? A partir de hoje, todas as mulheres do reino serão pegas e trazidas para a casa do rei. E elas vão passar 6 meses, sim, 1 ano na verdade, 12 meses no salão de beleza. E depois desses 12 meses, cada uma delas terá a chance de passar uma noite com o rei. E o rei decidirá entre elas quem será a nova rainha. Todo mundo falou: você está brincando? O rei vai se deitar com a minha filha uma noite, depois vai jogar ela fora. O que todo mundo fez? Escondeu a filha dele. Os dois queriam o mesmo objetivo. Só que um fez de uma maneira inteligente, o outro fez de uma maneira tola. Vai se deitar com todas as mulheres do reino para depois escolher uma. Então todo mundo escondeu, todo mundo viu a tolice dele. Essa é exatamente o passuco. David Amelech pensou, não se deixou levar pelos seus desejos.
A Hasverosh se deixou levar pelos seus desejos, falou, vamos lá, vamos escolher a mulher de entre todas. Esse é o primeiro ponto, sim, do porquê. Ou seja, a raiz aqui desse versículo vem te ensinar a controlar suas tavot. A pessoa precisa saber controlar os desejos materiais dele, não se deixar levar por aquele seu desejo material. Pensa e faz as coisas com pensamento prévio. Agora, o Malbim ensina outra coisa, e ele ensina também um outro ponto muito importante para a gente entender esse passuco. Ele fala o seguinte, a diferença do Chacham, do sábio, para o tolo é o seguinte. A Chacham lo ya'aseh shum davar ala safek. O Chacham não faz coisas que tem dúvida se vai dar certo ou não. Até que ele saiba, estou traduzindo, até que ele saiba uma sabedoria plena e clara se esse ato é o correto e se esse ato o levará ao objetivo desejado. Porque essa é a natureza da sabedoria e da malícia. Não ir no escuro e não apostar em dúvidas, coisas duvidosas. Que nem está escrito em outro versículo, ele prova isso de outro passuco. Está escrito, Chochmat Arum Havin Darko. A sabedoria do sábio é entender seu caminho. Ou seja, sabe onde você está indo. Não aquelas pessoas tolas que falam, não, vamos fazer, vamos ver no que vai dar. O que vamos ver no que vai dar? Talvez vai ser um tiro pela culatra e vai dar tudo errado, sim? E você vai ficar você vai ter uma vergonha tremenda, sim? Qual passuco é esse? Chochmat Arum Havin Darko. Não vou lembrar onde está. Não está escrito aí? 400 suquinhos de Michelin, não. Chochmat Arum Havin Darko. Fácil, bota no Safari, você vai estar com acha um passo quase um pouco mais e depois não, bota no Safari. O passuco é Chochmat Arum Havin Darko Vechsil Mitaber Uboteach. Ptiu que é o passuco. O passuco fala o seguinte, a sabedoria do sábio é entender seu caminho e o tolo, ele fala, vai dar certo e vai. E dá errado. Esse é o passuco. Exatamente essa é a ideia. Ou seja, o tolo, ele está na escuridão, ele não sabe se vai dar certo ou não, ele nem pesou as chances daquele ato. Ele fala, vamos lá, sim, roda da vida, deixa a vida me levar, vamos ver se vai dar certo ou não. Então, o Malbim aqui, ele fala, essa é a grande diferença. Chochmat Ha'arum. Resh Vav Mem. Chochmat Ha'arum, Havin Darko. O Ksil Mitaber Uboteach. E o Ksil, ele fala que vai dar tudo certo e no final ele se dá mal. Ou seja, a gente falou a primeira ideia que a diferença do sábio e do tolo é controlar as suas ta'avot. Qual que é? 14:8. Yudalet Het. Matando uma vida corpo. Sim? Então, fala o seguinte. A gente falou que a primeira diferença entre o sábio e entre o tolo é saber se controlar. O tolo, ele faz as coisas que nem os arianos tendem a fazer. Que é o quê? Pula. Faz, na hora. Sem pensar, fez. Acabou. Nem viu, nem pensou, acabou. Isso não é bom. Sim? Isso não é bom. Por quê? Porque você acaba fazendo as coisas de uma maneira errada. Você não se controla. O sábio não, ele se controla. E ele não deixa os desejos dele tomarem as decisões. O segundo ponto é, se você faz os seus atos alzada safek, ou seja, com pontos duvidosos. Você não sabe se isso vai dar certo, mas você fala, vamos lá, o que pode dar de errado? Bom, se você não pesou o que pode dar de errado, como é que você está fazendo isso? Talvez vai dar um erro tremendo que você nunca mais vai conseguir voltar. Quantas pessoas não pagaram muito caro por essa frase? O que pode dar de errado? Mas, Rav, tem um ponto aqui. Muita gente demora muito para fazer algumas atitudes. E isso atrasa, às vezes, a vida. Claro. Como que a pessoa pode saber
o quanto que ela já pensou, mas fica ou não? Momento certo. Tipo, Bom, primeira coisa, então isso você tocou no Numa ponto. resposta A de gente prova, falou, num jogo de xadrez, num qualquer coisa a da gente vida. falou sobre o isso a gente falou no signo de Libra. Sim. fica. A gente falou no signo de Libra. Quer dizer, aqui tem dois pontos. Tem um lado é a tendência dos arianos de fazer na hora sem pensar, pulou, fez, acabou, nem viu, nem pensou. Outro lado é a tendência dos librianos de ficar pensando o tempo inteiro. O que será que isso, esse lado, eles pensam todas as variáveis, mas não faz. Tem que fazer, não adianta só pensar. Ou pode até fazer, mas É um demora medo de muito, tomar não decisão. casariza. Ou você acaba fazendo no final e aí você perdeu, Perde time. passou. Perdeu o time. Você ficou pensando se você toma o ônibus ou não, aí passou o ônibus, então não adiantou nada. Perdeu o tempo, ainda ficou pensando se toma o ônibus ou não. Quer dizer, tem que ter o medo de tomar decisão, isso vem do medo de tomar decisão. Sim? Então são dois pontos, nenhum dos dois é bom. Mas aqui, Shlomo Amelech está falando do ponto do ariano mais. Ou seja, dessa tendência de fazer as coisas sem pensar. E ele deu dois motivos por isso. O outro ponto também vai ser tratado no livro de Mishlei, que a pessoa tem que saber tomar decisões. A pessoa não pode ter medo de tomar decisões. Mas isso aqui já acontece quando a pessoa tem certeza. Ou seja, são dois pontos que a gente falou. O primeiro é saber controlar os desejos. Isso ajuda você a não fazer as coisas sem pensar. Sim? Agora, o lado que vai ajudar a pessoa a saber tomar decisão é esse lado que a gente falou agora. O touro, ele faz as coisas quando ainda está duvidoso. Essa não é a hora de fazer. Não é a hora de fazer. Quando sim é a hora de fazer? Quando você está claro para você. Mas talvez tenha um lado que eu não pensei. Bom, se é assim, nunca vai terminar. Se você pensou em todos os lados e ficou claro para você, esse é o momento de fazer. Você não pode ficar que talvez, sempre tem um talvez. O Malbim fala que essa é a definição de Ksil. Ksil é esse tolo que está escrito aqui. Quem é um tolo? Ksil. Ksil é a pessoa que põe dúvida em tudo. Assim o Malbim, ele define Ksil. Ele fala, o tolo é aquele que põe dúvida em tudo. Talvez não, talvez sim. Mas talvez não, talvez sim. Tudo você pode falar talvez. E aí você nunca vai fazer nada na sua vida. Então esse é o momento de tomar as decisões corretas. E é isso que fala o Malbim. Esse ponto é muito importante. O Malbim fala ao ponto de essa é a natureza da sabedoria. A pessoa não fazer os atos dele na escuridão e quando tem dúvida. Porque a sabedoria do sábio é entender seu caminho. Ou seja, você entendeu, tomou uma decisão, acabou. Isso é outra dica também que eu sempre dou para as pessoas que ficam pensando 1 milhão de vezes e não conseguem fazer. Você tomou uma decisão, você proibido voltar atrás, proibido pensar nesse assunto de novo. Se você pensou suficientemente sobre o assunto e tomou uma decisão, você tem que assinar um contrato com você mesmo. É proibido voltar nesse assunto na sua cabeça. Proibido. Essa Derech Hagav, já que a gente falou disso, é o tratamento verdadeiro para pessoas que têm toque. Não é brincadeira. O que é o toque? O que sabe que é o toque? Tem alguma coisa errada, ele fica incomodado com aquilo até ficar Não é? certo. Ele volta mil vezes na Toque, primeira coisa. então tem dois tipos de toque. Tem o toque que já faz um ato e tem o toque que é a raiz do toque que muita gente tem sem saber. O toque é o seguinte, digamos que só que fica trancando todas as portas, ele fica vendo se tudo tá... Não, lavando a mão, isso é mais comum, lavar a mão. Por que o cara lava a mão 300 vezes por Talvez dia? tá suja. Bactéria. Porque talvez tá suja. É. Mas ele acabou de lavar faz 1 minuto, mas talvez tá suja. Talvez sujou. Como ele vai lavar a mão? Por que ele vai de novo lavar a mão? Que ele pensou nisso de novo? O ponto é que ele pensou nisso de novo. É bem profundo, mas é muito verdadeiro isso. Muita gente tem isso sem perceber. Vício mental. É um vício mental. Toque é só o cara que ele já tá tão grave que ele tá fazendo atos. Mas a raiz é o seguinte, minha mão tá suja. Então, se a sua mão tá suja agora, o que você vai fazer? Uma pessoa normal, vai lavar. Lavou, acabou. Mas aí, ele pensa daqui a 10 minutos, digamos, se ele tá no começo do toque, ele fala, acho que minha mão tá suja. Aí ele vai lá e lava de novo. Aí, daqui a 5 minutos ele pensa de novo, acho que minha mão tá suja. Aí ele vai lá e lava de novo. Ou seja, quando ele lava, ele se acalma. E ele tira o pensamento que tá sujo da cabeça dele. Mas vai voltar daqui a 2 minutos. Então, a takaná, ou seja, a retificação não é parar de lavar a mão, é trabalhar no mente, é falar assim, nunca mais você pensa se a sua mão tá suja não. Agora tem muita gente que vive assim, só que não tá tão grave até sair. Por isso é muito difícil ver uma pessoa que vive assim. Só tem que se conhecer. Tem muita gente que pensa numa tragédia, Chas v'Shalom.
Tem pessoas que eles pensam numa tragédia, falam, vai acontecer, então, e se acontecer alguma coisa com aquele meu ente querido? Aí ele para de pensar nisso. Aí daqui a 5 minutos ele pensa de novo. E de novo, e não para. Só que ele não chegou ao ponto de fazer algum ato. Mas ele toda hora pensa nisso, não consegue tirar isso da cabeça. Então, o tikkun disso, a retificação disso é falar, eu não penso mais nisso. E se vier isso na minha cabeça, eu não penso, eu vou pensar em outra coisa. Na hora você muda a sua cabeça. E assim você vai trabalhando e você para de pensar nesse assunto. É um trabalho mental. Sim? E essa também é a etzá. Esse é o conselho para as pessoas que têm medo de tomar decisão. Ou que eles tomam decisão e ficam, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Você toma uma decisão, você nunca mais pensa nisso, acabou. Tem pessoas que não conseguem casar por causa disso. Não consegue casar. Ele sai 4 vezes com a menina, fala, não, acho que é essa. Aí eles ficam noivo, aí ele fala, não, e se não for? Será que eu escolhi certo? Ainda vai casar, você escolheu, nunca mais pensei isso na sua vida. Fora disso, eu vou falar para vocês outra coisa. Fizeram um teste. Falaram assim. Qual foi o teste que eles fizeram? O primeiro estava certo e quando ele mudou deu errado. Eles falaram o seguinte, eles falaram assim, 2 grupos de pessoas. Para eles falaram o seguinte, vocês querem uma quantia em dinheiro ou vocês querem ganhar um objeto que é essa quantia em dinheiro? Sim? E aí eles escolheram. Para outro grupo eles falaram, vocês vão ganhar um objeto. Depois de 6 meses, era um objeto que dura. Depois de 6 meses eles perguntaram para todos aqueles que escolheram o objeto da primeira equipe que podia escolher e para todos aqueles da segunda equipe se eles estavam felizes. Mais de 50% da equipe primeira que podia escolher falaram que eles não sabiam se tinham tomado a decisão correta. Enquanto todos do grupo que recebeu aquilo falaram que estavam todos completamente do segundo grupo que pediu aquilo e eles não tinham opção, falaram ou nada ou isso, o que você quer? Ou seja, é tudo um trabalho mental. Ele fica se torturando, se eu pegasse o dinheiro eu ia comprar outra coisa, talvez ia ser melhor, não é bom isso daqui. Se você fica voltando naquilo, você nunca vai ser uma pessoa feliz. E essa é a ideia, todas as decisões que você toma, acabou, não se pense mais nisso nunca mais, com a condição de que você pensou antes de tomar essa decisão. Sim, se você não pensou, aí você é o tolo, aí nem começa. Sim? Mas essa é a ideia. Tem que saber tomar decisão. Então é isso que está escrito aqui, 2 pontos. A pessoa não pode fazer as coisas quando está nebuloso. Só se faz atos na sua vida, principalmente atos decisivos, quando você tem certeza qual vai ser o resultado. Sim? Agora tem gente que tem vezes que não dá para saber o resultado. Sim? Mas não, Michane, você vai fazer o seu máximo. Você falou assim, se depender de mim, vai dar isso. Tá bom. Se não tem outra opção, você faz. Mas você não tem que ficar pensando todas as variáveis que terão aqui. E a fêmea. Agora, o Gro ele fala exatamente isso, só que ele fala que o Ksil, a ideia do Ksil é que ele faz a primeira coisa que vem na cabeça. Ele não explica qual é a raiz, mas ele fala exatamente isso que a gente falou. Ele faz a primeira coisa que vem na cabeça. A partir do momento que ele faz a primeira coisa que vem na cabeça dele, aí as coisas dão errado. Tem uma Gemara que fala pra gente em Nedarim uma coisa muito interessante que a gente aprende desse passuco. Ksil e Frosiveret. A gente falou, o tolo ele anuncia a tolice dele, exatamente porque ele fez as coisas de uma maneira duvidosa. E ele falou assim, o que pode dar errado? Então no final deu tudo errado e todo mundo descobriu que foi uma escolha completamente boba, a escolha que ele fez, para não falar outras palavras mais fortes. E deu tudo errado. Fala a Gemara o seguinte, aquela pessoa que fica nervosa, ele fica tolo. E a pessoa que ele é tolo, agora só dá para descer. Ou seja, cada dia ele fica mais tolo. E a Gemara aprende isso do Pasuk. Chama a Gemara Masechet Nedarim, no Daf Chaf Bet Amud Bet. A Gemara fala o seguinte, tem um Pasuk em Kohelet, que fala que Kas Bechek Ksilim Yanuach. O Kas, o nervosismo,
ele se assenta no colo dos tolos. Ou seja, se você tem cas, você fica tolo. Agora, uma vez que você é tolo, o que acontece? Cada vez você fica mais tolo. Da onde eu sei desse passuco? Porque está escrito Xilifrossi Velet. O tolo, ele anuncia a tolice dele. Ou seja, cada vez ele está mais tolo, até o ponto que todo mundo sabe que ele é tolo. Sim, aí você fala, não, esse daí nem fala com ele porque ele faz a primeira coisa que dá na cabeça. Para as pessoas pararem de ser... tem uma palavra em português para isso? Pessoas que fazem coisas sempre impulsivos. Pessoas pararem de ser impulsivos, sim. É muito difícil hoje em dia com essa porcaria de tecnologia que muito ajuda, mas a pergunta é que talvez mais atrapalha do que ajuda, sim. A pessoa aperta um botão, ele apertou um botão, 10 imagens apareceram quando ele apertou um botão. É um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. Eu falo para vocês, não assistam, mas se vocês verem qualquer propaganda, tira o som da propaganda. Você fica tonto. Muda em 5 segundos, te colocaram 15 imagens. 5 segundos, te colocaram 15 imagens. Nunca vou esquecer, uma vez, eu tava, acho que no aeroporto, sim, e eu tava passando e dentro da loja tinha um filme. Eu lembro até hoje, o filme era, a imagem que eu vi do filme era, tinha uma pessoa no carro, o filme estava no carro, no filme o carro fazia uma curva para a direita. Essa era a imagem que eu vi. A câmera mudou mais de 6 vezes. De lugar assim. O carro fez uma curva para a direita. Então mostraram dentro do carro, aí o motorista começou a fazer curva, aí mostrou de fora que o carro estava vindo. Aí mostrou do outro lado, aí mostrou a visão do passageiro e depois mostrou o carro indo de frente. E eu vi isso sem... Não tinha som, porque eu estava do lado de fora. Eu fiquei tonto, eu comecei a pensar, olha isso. Isso acostuma a pessoa a receber impulsos constantemente. E aí, isso causa que a pessoa comece a ficar inquieto se ele não ganhar aqueles impulsos, sim? E aí, isso causa que a pessoa toma decisões rápidas. Porque ele quer, agora, apertei o botão, água quente. Como assim? Apertei o botão, tem que ser água quente. Quer dizer, como assim água quente? A água tem que estar quente? Não, você tem que esquentar a água, é assim que funciona. Não, hoje em dia apertou um botão, água quente. Apertou um botão, café. Não é assim que funciona. Tem um pó, tem que primeiro moer o grão. Não é assim que funciona o café na hora. Então isso, a gente se acostuma com isso, é ruim isso. Eu conheço uma pessoa que até hoje ele não usa o cum-cum, porque eu não sei se existe isso no Brasil. Boiler. O boiler, o utensílio que esquenta a água, você aperta o botão. Até hoje ele esquenta a água onde? No fogão. Na panela. Pra quê? Pra se acostumar. Pra não se deixar acostumar. Que é tudo express. Não é tudo express. Você quer uma pizza? Coloca ela no micro-ondas, tá lá congelada. Não é assim que funciona. A gente tem que parar de se acostumar com essas coisas. Agora, tem momento que isso ajuda na vida, é óbvio, sim, é óbvio. Posso comer uma pizza em 5 minutos, em vez de agora fazer a massa e comprar o queijo ou pedir uma pizza, demora muito mais. Tem momentos que isso ajuda. Vale pensar, tipo, tem ajuda em tempo, mas o prejuízo psicológico... Claro, o prejuízo talvez muitas vezes de toda uma reversível. geração acessada e também o prejuízo de saúde, né? Porque o micro-ondas faz mal, e também o cum-cum derrete o plástico, a pessoa tomando plástico Não, junto. isso é outra ideia, não bom. Mas fora a saúde, é a saúde mental da pessoa. A pessoa fica mal. Por que tem tantas pessoas hoje em dia que têm esse problema de ansiedade? Não existia isso, sim. Os psiquiatras fazem a festa. Todo mundo tem que tomar remédio. Porque eles ficam... Então a pessoa tem que saber isso, sim. Senão ela tem que pegar coisas pequenas na vida dele, que ele vai falar, não, isso daqui eu vou mudar. Eu não vou deixar isso, pelo menos nesse ponto, para eu lembrar que não é tudo express. Não é tudo express. Hoje em dia ninguém mais espera nada. Vocês já viram? Com isso eu termino, senão eu vou ficar falando aqui 1 hora sobre o assunto. Ninguém hoje em dia espera nada. Sabe por quê? Ninguém espera hoje em dia. Por quê? O que você faz quando você está no ponto de ônibus esperando o ônibus? Faz outra coisa. Tá no Você celular. está no celular. Sim. Quem não estuda Torá. Quem estuda Torá leva um livro e fica lendo. Sim. Aí ele está lendo, é outra coisa, é diferente, está estudando Torá. Mas uma pessoa que ele não existe esperar. Hoje em dia você não espera. Você está esperando o ônibus, está no celular. Aí você está dentro do ônibus esperando chegar no lugar, você está no celular. E você está na fila esperando o lugar, você está no celular. Você nunca espera para nada. Você sempre está no celular até acontecer aquilo que você deveria estar esperando. Às vezes a pessoa tem que falar, não, pera, eu vou esperar 5 minutos até o ônibus chegar. Fazendo o quê? Nada. Esperar, é isso que você vai fazer agora. Esperar. Se treinar e se acostumar que não tudo é na hora que eu quero. Não é assim que funciona. Em vez de ficar apertando
um botão e vê um monte de mensagens, sim. Não, eu vou fazer nada. É isso que eu vou fazer agora, nada. Olhar à vista, é isso que eu vou fazer. É importante, a pessoa tem que se acostumar com isso. É por isso que todos os patriarcas, David Amelech, o rei David, e Moshe Rabbeinu, o que eles eram? Pastores. Eles não ficavam o dia inteiro no celular enquanto eles estavam pastoreando. Eles ficavam, eles e Hashem. Eles falavam com Hashem, eles se afastavam das pessoas, ficavam pensando na vida, refletindo. E essa é a maneira de crescer. Refletir. Reflete no que você errou, reflete nos seus desejos materiais, reflete nas suas vitórias, reflete no que Hashem quer de você. Sim? Se eu sempre estou vendo o grupo, sim, o grupo 1, grupo 2, grupo 3, que 200 mensagens que você não leu, 5 minutos que você não leu o celular, tem lá 200 mensagens no WhatsApp que você não leu. Que absurdo é esse? Gente, com essa frase eu termino. Nós não somos escravos do nosso celular. O celular é nosso escravo. Se você chegou num ponto onde você é escravo do seu celular, então tem que mudar. Eu vou dar o exemplo do Boaz. Ok? O Boaz trabalha com isso. O que ele fez? Falou, chega. Comprou um celular que o WhatsApp não tem imagem, só tem mensagem. Não tem mais. Acabou. Ele diminuiu um nível. Sim, a pessoa tem que saber. Não tem mais imagem, não recebe mais nada. Só mensagem. É bom, né? Saber ser gradual. Claro, saber aonde você está. Mas é muito importante. Se você se sente na obrigação de atender isso tudo, tem que parar e falar, peraí, quem manda que sou eu, não é meu celular. Bezrat Hashem, que a gente consiga cumprir tudo que a gente estudou. Amém.